Tiago Panda Soares de Oliveira, OAB Maranhão 16047. Bom dia, senhor presidente, doutor desembargador Kleber Carvalho, as demais desembargadoras membros desta coleta corte, doutora Ângela Salazar e doutora Rosário Duarte, com quem tenho o prazer de dividir esta turma, e bem como a senhora representante do Ministério Público nessa sessão, doutora Terezinha de Jesus. É um prazer, excelência, antes de qualquer coisa, para esse advogado do interior estar representando hoje tão valorosa classe, que é a classe dos agentes comunitários de saúde e também, por tabela, dos agentes de edemias, que é uma classe, antes de entrar propriamente no mérito, senhores e senhoras desembargadoras, que há necessidade de ser colocado a importância deles para que se mostre o mérito e do presente recurso. Eu represento neste momento a Delegacia Sindical de Governador Nunes Freire, com 71 agentes comunitários de saúde. Todavia, falo representando em nome de todos os do estado do Maranhão, que passam de 17 mil, e também, muito embora não tenha procuração para tal, os agentes de combate às endemias, que por tabela, como dito, é uma classe irmã, representando assim o sindicato de nossa presidente Celiane Agnes. Qual a importância do presente recurso, senhores, senhor desembargador, senhoras desembargadoras? Se dá em virtude dos agentes comunitários de saúde serem servidores efetivos unicamente de municípios. Não existe agente de saúde no Estado, não existe agente de saúde na União, somente no Estado. E qual a importância disso e qual a relevância disso? É porque o apelado, o município de Governador Nunes Freire, ignora o fato do governo federal enviar essa verba específica para os agentes comunitários de saúde. E por que esta verba? Qual a razão? Como disse, é necessário entender o enredo que leva os agentes de saúde a merecerem tal benécia. Porque são os agentes comunitários de saúde que estão em nossas casas dia a dia, são eles que estão vistoriando a glicemia do nosso pai, a diabetes da nossa mãe, acompanhando o pré-natal de nossas mulheres, acompanhando a saúde das nossas crianças. São eles que levam a saúde preventiva às nossas casas. E, em razão desta saúde preventiva, é que, imaginem o nosso país, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, sem a saúde preventiva, com os hospitais superlotados. Nós tivemos hoje, inclusive, o processo que nos antecedeu justamente falando da saúde, e falando de saúde de hospital particular. Imagine seus agentes de saúde prevenindo lá nos ambientes mais doenças que não chegam aos postos pela saúde preventiva. Dessa forma, o governo federal, ele, dentre outros programas, Previne Brasil, a nível de Estado temos agora o cuidar de todos, e a mencionar, senhores desembargadores, um ponto muito importante que envolve o nosso Tribunal de Justiça, que é o programa sobre os subregistros, que atinge os interiores onde as crianças nascem e muitas vezes não são registradas. E foi firmada uma parceria recente entre a Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e esse tribunal, que ainda está na fase de construção, porque são os agentes de saúde que vão nas casas, são eles que conhecem a realidade de cada município, de cada cidadão. Em razão disso, desses programas que eu mencionei, dentre os muitos outros, a nível municipal, o governo federal envia um abono, como se fosse uma espécie de bonificação ao fim do ano, chamado IFA, a sigla, que é Incentivo Financeiro Anual, que é uma forma de abono para aquele agente comunitário de saúde e também dos edemias, para que ele continue na carreira, para que ele continue a prestar o melhor serviço possível à sua comunidade. Em qual forma? Dando uma boa prestação de serviço. E qual a confusão que envolve este processo? É porque esse benefício, ele vem
no final do ano. A lei diz, a portaria diz que consta da apelação que Vossas Excelências já apreciaram, lá consta que tem que ser pago no último trimestre do ano. E como estamos no Brasil, onde tudo fica para a última hora, qual o mês que o governo federal faz o repasse? Dezembro. Uma vez que chega no mês de dezembro, entra a confusão que os municípios pegam esse recurso, vindo pelo dinheiro, vindo pelo recurso federal, e pagam para os agentes de saúde o 13º, sendo que a obrigação, como todos nós sabemos, de pagar o 13º salário é do empregador. Então, os municípios fazem de desvio de função e desvio de finalidade o uso indevido desse recurso. Com isso, o presente processo se dá em razão do município ter feito isso durante todos esses anos. E por mais que a gente tentasse de forma administrativa, com os cálculos, mostrando as portarias, mostrando os julgados, o município nunca pagou. Ajuizamos a presente ação, e inclusive, senhores desembargadores, senhora desembargadora, nós temos um julgado presente também na apelação, que a ministra, hoje aposentada, e então presidente do STF, Rosa Weber, ela diz que esse direito é do agente comunitário de saúde, que não pode ser confundido com a verba salarial do 13º salário. E a título, senhora desembargadora Ângela, senhora desembargadora Rosário e senhor desembargador Kleber, que houve uma coisa que mudou no memorial escrito que chegou, que foi entregue nas assessorias de Vossas Excelências, eu deixei ontem, e no caso da desembargadora Rosário eu deixei hoje. Há um ponto que eu levanto. Houve o julgamento, houve a sentença pelo juízo de primeiro grau, lá em Governador Nunes Freire. Todavia, no mês de maio de 2024, já depois dessa sentença publicada, mais precisamente no dia 10 de maio, o município de Governador Nunes Freire mandou para a Câmara e foi aprovado a Lei Municipal número 169 de 2024, que trata sobre o PCCR, o Plano de Cargos e Carreiras do Agente Comunitário de Saúde. E dentre as previsões dessa lei está o parágrafo 3º do artigo 19 e o parágrafo 1º do artigo 21, que ele reconhece que esse direito pertence aos agentes comunitários de saúde. Ele não só reconhece, como diz que vai pagar. Então, ele deu a confissão tácita a quem pertence esse recurso. Havendo assim, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, essa é um termo do direito penal, mas se aplica aqui, esse novatio legis, essa inovação na lei, essa lei nova que dá a confissão do município, do apelado, ao aqui estamos reivindicando, acreditamos assim que a sentença de primeiro grau não deve ser somente cassada, mas também ela deve ser dada a nova redação no sentido de reconhecer esse direito aos agentes comunitários de saúde, não só de Governador Nunes Freire, mas abrindo precedente também a todo o Maranhão. Por quê? Nesse sentido, Vossas Excelências podem perguntar por que isso não consta do processo. Porque, como eu disse, isso foi durante a sentença, nós propomos a apelação e houve a promulgação da lei. Então, é por isso que isso não consta ainda do processo. Dada essa nova realidade, dada essa nova situação, qual o requerimento que esse advogado traz a Vossas Excelências? E trazendo o que a desembargadora Ângela disse ao início dessa sessão, muito sabiamente, a palavra do dia é esperança. Na reflexão, falando sobre o Evangelho de Nosso Senhor, ela traz a esperança, e é isso que eu estou defendendo nesta tribuna, é isso que estou defendendo diante do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a esperança do pobre trabalhador que está lá nas bases, que está no sol, na chuva, nesse nosso calor
do interior do Maranhão, na poeira, pegando o nome de tudo que não presta como se fossem desocupados, fugindo de cachorro brabo, para levar saúde para os nossos lares. É essa a esperança deles receberem o direito que lhes é devido. É que o município não usa esse dinheiro dizendo que é para custeio, que não é verdade. Sabemos que, como servidores públicos, a obrigação, o desempenho, o custo operacional pertence ao empregador. Imagine, senhores desembargadores, vocês terem que, vossas excelências, terem que tirar do salário para pagar o papel, para pagar o assessor. Não é isso, não é correto. O salário de vocês é sagrado. Então é isso que estamos lhes dizendo aqui. Então, ao tirar o incentivo financeiro anual do trabalhador, do bolso dele, que o governo federal manda, o município ou os municípios estão sacrificando, jogando fora aquilo que com tanta luta foi conquistado. E para encaminhar para o fim de minhas falas, excelências, eu trago uma reflexão muito interessante. Eu não sei se vossas excelências, me perdoem, vossas excelências bem conhecem o trabalho dos agentes de saúde de Edemias. Foram eles que durante a pandemia estiveram incentivando a vacinação, foram buscar quem não foi vacinado, pegando Covid, muitos morreram, muitos estão com consequências até hoje. E foram essas pessoas que fazem jus, como eu disse, a esse direito, e que o governo federal gosta tanto deles, que é o único servidor, o agente de saúde, o agente de Edemias, que tem recurso específico, vindo direto do governo federal para os municípios. Então, sai do Fundo Nacional de Saúde, o salário do agente de saúde, sai do Fundo Nacional de Saúde, diretamente para o Fundo Municipal de Saúde. O dever do município é só tirar do bolso dele, em conta específica, e passar para o agente. Da mesma forma, é o incentivo. E a título também de conhecimento, ontem foi promulgada a lei no Congresso Nacional, pelo atual presidente Lula, de um projeto de relatoria de um senador do Maranhão, senador Everton Rocha, que elaborou a lei que manda os municípios indenizarem a custa de transporte dos agentes de saúde e de Edemias. Então é a prova maior do quanto o governo federal valoriza os agentes comunitários de saúde, os agentes de Edemia, e o quanto ele quer que esse benefício chegue. Infelizmente não pode sair direto da União para os servidores, porque o que emprega são os municípios, mas vossas excelências, reconhecendo o direito deles, aqui, neste momento, vocês estarão dando a eles, não somente o que lhes é de devido pelo direito, mas também o mesmo reconhecimento que eles têm na dedicação, que o governo federal entende também que eles têm direito, e, claro, a esperança de dias melhores para a nossa população. Senhor desembargador, senhora desembargadora, eu encaminho para o fim das minhas falas, agradecendo muitíssimo a atenção de vossas excelências. Se tiver algum esclarecimento que eu possa fazer, estou aqui à disposição, e encaminho qual é o nosso requerimento, de forma final. Que seja o presente recurso conhecido e provido no sentido de cassar e da nova redação a sentença do juízo de vara única de governador Nunes Freire, reconhecendo o direito a eles ao incentivo financeiro anual, ou, se vossas excelências entenderem dessa forma, que seja o presente processo tirado da pauta para a juntada dessa lei municipal que reconhece o direito, com ou sem diligência, para apreciação de vossas excelências e julgamento posterior. São essas as minhas falas, e, como eu disse, estou aqui de pé e à ordem, aguardando, se em caso necessário for para algum esclarecimento. Muito obrigado a todos e bom dia. Bom dia. O voto é pequeno, como Vossa Excelência o observar. Persiste pressupostos de admissibilidade, se para o exame do mérito do